mais um bloco. A gente hoje começa esse bloco aí, ó, falando um pouquinho sobre os assuntos que você já viu no bloco anterior. O Natanael falou e a gente discutiu sobre determinados políticos que ele entrevistou, e o pastor Jorge Linhares, um visionário em várias áreas, colocou esse livro à disposição do leitor. Político, o político. Olha para você ver, Natanael, que interessante. Ele vai falar aqui sobre a politicagem, a política certa, a política errada, a política necessária. Não perca a oportunidade de estar lendo aí O Político. É super importante, até acrescentando a fala do nosso apresentador aqui, o cristão tem um olhar para a política, né? Na Bíblia está escrito para a gente orar para os nossos governantes, para a gente estar acompanhando. Infelizmente, a imagem do Brasil hoje em dia está manchada com a política, por todos os lados. E a gente não pode se deixar nisso. E nem separar a igreja disso, né? A igreja ela deve separar o altar disso. Sim. Mas a igreja está simplesmente sem conhecimento nenhum nessa área, é péssimo. Porque aí vai começar a ser manipulada por pessoas que muitas vezes não têm nem temor a Deus. Natanael, você se especializou nas redes sociais? Nas redes sociais. Com o crescimento que a gente está tendo nos dias atuais, né, as redes sociais dispararam, ultrapassaram televisão, rádio, todos os meios de comunicação que eu estava treinando lá no início, que a gente comentou aqui, e foi necessário a gente se especializar nisso, né, buscar um pouco mais. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, que sempre busquei descobrir as coisas e etc., e por buscar querer mais das coisas, eu acho que isso é uma coisa muito fundamental. Quando você tem um sonho, um objetivo, corre atrás. Por mais que é uma coisa impossível. No meu olhar, como que eu vou para a televisão, meu Deus? Mas eu fui procurando, pesquisando. Mentalize, né? E mentalize. Quando você tem garra e esforça para isso, você consegue. Eu acabei me especializando. Hoje, eu sou novo, gente, mas eu tenho conhecimento em marketing digital e conhecimento em TI, em informática. Olha que interessante. E aproveitando essa fala dele aí, eu já vou começar a dar uma pitada de uma novidade que está chegando na TV, né? Bom demais. E o pessoal vai ficar sabendo aí no futuro, que é o Jet Time. Qual que é a ideia desse programa? Jet Time. O que é o Jet Time? Olha, pastor, eu acho que o público evangélico, o público cristão, e não só o público cristão também, mas aqueles que precisam de uma palavra, que precisam acompanhar as coisas, estão ficando muito perdidos. A gente está em tempos de fake news, a gente está em tempos de notícias que saem em todos os lugares, você fica sem saber onde procurar. Os jornais que a maioria das pessoas tinham 100% de confiança, hoje em dia são manipulados. São manipulados, não dá para confiar mais. E o meu objetivo é trazer para dentro da televisão cristã, trazer para o público cristão uma coisa diferente. Para que a pessoa não precise ir lá fora buscar uma informação, por que ela não recebe essa informação ali? Dentro do conteúdo cristão, recebendo a palavra de Deus e saindo informado das coisas do dia a dia, porque isso é essencial, pastor. Você ter conhecimento das coisas que acontecem no dia a dia. Porque na palavra de Deus está escrito, o povo carece por falta de conhecimento, não só da palavra, mas as coisas que estão acontecendo no dia atual. Se a gente não sabe, por exemplo, o que está acontecendo na política do Brasil, o que está acontecendo no futebol, como é que você vai torcer para o seu time? E na maioria das vezes não tem nenhuma visão cristã disso, né? Sim. Às vezes até tem um conhecimento que é passado por uma pessoa que está no meio secular, mas não sabe, poxa, será que eu posso acreditar? Não que a pessoa que está no meio secular não tenha credibilidade, não é isso que a gente está querendo dizer. Mas muitas vezes a gente quer ter uma visão espiritual daquilo e não consegue ter porque a igreja, em alguns casos, prefere não misturar ou então não se interagir sobre o assunto. Sim. Né? Muito bom. Jet Time. Jet Time, você aguarde aí. Como todos os nossos programas, nós temos a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus hoje está em 1 Samuel, a partir do capítulo 3. Acompanha comigo aí. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, realmente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. A voz de Deus era real ali, audível, né? Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui. E respondeu para Eli, e o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. No versículo 6, de novo o Senhor chamou, Samuel.
Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não te chamei, volte e deite-se. No versículo 7, ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Era um jovem que andava com um servo de Deus, mas ainda não conhecia o Senhor dessa maneira. A palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. Lá no versículo 8, o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando ao menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, então nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois teu servo está te ouvindo. O que o Natanael disse aqui agora: quando você tem um sonho, você tem que colocar aquele sonho na mão de Deus e se predispor a ser usado por Deus. E falar: Senhor, usa-me, fala comigo. É o que Samuel falou nesse momento. Mas para Samuel falar isso, ele teve que ter um conhecimento com Deus, uma intimidade com Deus. E você tem buscado essa intimidade? Pais, entendam, façam com que os seus filhos, por isso que nós entramos nesse assunto de jovens, Sim. Façam com que os seus filhos tenham intimidade em sua casa com Deus. E olhe, está chegando aí esse Jet Time. Não deixe de assistir, acompanhe. Eu não posso deixar de te perguntar, né? Eu sou o Getsemane. E você? Eu também sou o Getsemane, muito mais do que Getsemane, pastor. Eu sou um jovem que tem intimidade com Deus. Aleluias! Até o nosso próximo programa. Seja abençoado na programação da TV Jet.